Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer este ponto fantasia. Muito lindo ele! Antes de começarmos a confeccionar este ponto, vou fazer algumas observações. Este ponto aqui, ele é múltiplo de 12, então um motivo dele tem 12 pontos e 32 carreiras. E eu vou deixar disponível para vocês o link da onde eu tirei o gráfico dele, que é esse daqui. Então, aqui é a laçada, aqui é a diminuição SKP, essa daqui é a diminuição simples, e aqui é a diminuição de 3 pontos SK2P. As carreiras pares, que estão em os quadradinhos em branco, né? Na verdade, todos os quadradinhos em branco, vocês têm que prestar muita atenção, porque eles estão em branco por um motivo. Se vocês estiverem confeccionando este ponto em agulhas retas, significa que você tem o lado direito e o lado avesso. Então, nas carreiras ímpares, o quadradinho em branco é meia, e nas carreiras pares, o quadradinho em branco é ponto tricô. Se você tiver confeccionando em agulhas circulares, onde não tem o lado avesso a ser trabalhado, então o quadradinho branco, tanto nas carreiras ímpares quanto nas carreiras pares, será ponto meia. Essa é a primeira observação. A segunda, vamos lá. Diminuição em SKP. Slip, Kinit, pés. Slip, escorrega, ou seja, tira o ponto da agulha sem fazer. Kinit, ponto meia. Pés, passa, ou seja, você cai o ponto. Passa o ponto que você tirou sem fazer por cima do ponto meia. SK2P é uma diminuição de 3 pontos. Então, aqui é slip, kinit, to, pés. Slip, escorrega o ponto da agulha, ou seja, passa, tira um ponto sem fazer. Kinit, to, ou seja, faz uma diminuição em meia, uma diminuição simples em meia, e aí depois passa o ponto que você tirou sem fazer por cima da diminuição. Vou estar mostrando bem certinho como faz esses pontos ao longo do vídeo. E aqui é a receita escrita. Então, a outra observação, esse K2 TOG significa Kinit two together, ou seja, diminuição de 2 pontos em meia juntos, que é a diminuição à direita simples. Então, é isso. Agora, vamos à confecção do nosso ponto fantasia, lembrando que o gráfico esse gráfico aqui, eu vou deixar na descrição aqui o link da onde eu peguei ele, que foi lá do Instagram da Verbena Wool, tá bom? Então, agora vamos à confecção deste ponto maravilhoso. Então, eu vou fazer este motivo, este ponto, com a linha Anne e a agulha de numeração 4 milímetros. Eu vou fazer ele em carreiras de idas e voltas, mas também estarei explicando, caso vocês queiram colocar este motivo em uma blusa, como fazer como se fosse tricô circular, tá bom? Vou estar utilizando as agulhas circulares, mas vocês também podem estar utilizando as agulhas retas, porque irei trabalhar carreiras de idas e voltas, e não carreiras circulares. Então, este ponto, ele é múltiplo de 12 pontos e 32 carreiras. Eu vou colocar aqui na minha agulha um total de 35 pontos, para eu poder ter um tamanho legal, para depois eu poder tirar as medidas desse ponto.
Então, vou colocar aqui os 35 pontos pelo método tradicional ponta longa. 3, 4, 5. Coloquei aqui os meus 35 pontos na agulha. E agora, eu vou fazer 2 carreiras de preparação antes do ponto, porque depois eu vou querer guardar essa amostrinha no meu caderno de pontos, e para ela não ficar se encurvando, nem nada disso, eu gosto de fazer uma bordinha. Então, eu vou fazer 2 carreiras de borda, que eu já vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. E também lembrando que este ponto é múltiplo de 12. Eu coloquei 35 pontos porque 2 vai ser uma borda e 2 uma borda também. Então, 4 pontos serão pontos de borda. E os últimos 7 pontos eu vou fazer apenas metade de um desenho, tá bom? Mas este desenho é múltiplo de 12. Porém, caso você queira que na sua blusa feche o desenho do jeito que vai ficar esta amostrinha, vocês podem fazendo múltiplo de 12, mais 7 pontos, que é para fechar o desenho, mais os pontos de borda, se tiver, tá bom? Se não tiver ponto de borda, vocês não contam esses pontos de borda. Numa blusa, por exemplo, este ponto não vai precisar desses 4 pontos de borda. Então, vocês tiram, façam múltiplo de 12 mais 7, para poder fechar o desenho e só. Então, eu vou fazer a carreira 1, 2, 3 e 4 somente de ponto meia, tanto do lado direito quanto do lado avesso. E essas 4 carreiras que eu vou fazer, elas não são parte das carreiras do desenho. É só uma carreira de borda que eu vou fazer para que o meu desenho fique mais bonito. Para que essa minha amostra fique com uma bordinha. Então, fiz aqui um ponto meia. E agora, vou ir fazendo o ponto meia normal até o final da carreira. A carreira 2, 3 e 4 também é apenas de ponto meia, deste jeito aqui. Então, eu vou fazer essa carreira, a carreira 2, a carreira 3 e a carreira 4. E quando terminar a carreira 4 da borda, eu volto para mostrar para vocês como que ficou e como faremos a carreira 1 do desenho. Essas 4 primeiras carreiras não tem segredo, é só vocês irem fazendo ponto meia, tanto do lado direito quanto do lado avesso, por 4 carreiras. Caso vocês queiram uma barra maior, para vocês guardarem aí de amostra, vocês podem fazer mais carreiras com o ponto meia. Mas eu farei apenas 4. Então, pessoal, eu fiz aqui minhas 4 carreiras do ponto meia, tanto do lado direito quanto do lado avesso. Se acaso vocês estiverem fazendo essa amostra de ponto fantasia em circular, ele vai ficar tubular, né? Assim, redondinho. É como se aqui e aqui estivessem conectados. Então, se vocês quiserem fazer esta barra, ao invés de vocês fazerem todas as carreiras em ponto meia, vocês vão fazer uma carreira em ponto meia, uma carreira em ponto tricô, uma carreira em ponto meia e uma carreira em ponto tricô. E os 4 pontos de borda vocês não vão fazer. Então, vocês, em vez de colocarem 35 pontos na agulha, coloquem apenas 31, porque esses pontos aqui não irão existir, tá bom? Mas, para fazer amostras, eu recomendo vocês fazerem sempre em carreiras de idas e voltas. E aí, as minhas 4 carreiras de barra ficou assim, parecendo um miojinho, com este efeito. Agora, vamos começar a fazer a primeira carreira do desenho. A primeira carreira do desenho, nós vamos começar fazendo da seguinte forma. Os 2 primeiros pontos são pontos de borda.
Então, vamos fazer meia. 2 pontos em meia. No tricô circular, lembrando que não terão esses 2 pontos. Então, os 2 pontos de borda, eles sempre serão feitos em ponto meia, tanto do lado direito quanto do lado avesso. Agora, o primeiro ponto do desenho, nós também faremos ele em meia. Uma laçada, e agora vamos fazer uma diminuição à esquerda. E essa diminuição, ela é conhecida como escapé. Então, vou tirar um ponto da agulha, vou fazer um ponto em meia, e agora, este ponto que eu tirei da agulha, vou passar por cima do ponto e meia que eu acabei de fazer. Deste jeito. Agora, eu vou fazer 9 pontos em meia. 1, 2, 9 pontos em meia. E terminei a minha repetição. Agora é só eu repetir esses 12 pontos, igualzinho até o final. Até o final não, até restarem 9 pontos. Para facilitar, porque aqui eu fiz múltiplo de 12 mais 7. Então, eu coloquei 2 vezes o número 12, mais 7 e os pontos de borda. Vou colocar um marcador de ponto aqui. E se vocês quiserem colocar, eu também aconselho para nós sabermos quando estiver chegando nos últimos 7 pontos. Então, os 2 de borda, 2, 4, 6, 7. Irei colocar um marcador de ponto bem aqui, separando os pontos do desenho e os últimos 7 pontos. Então, esses próximos 12 pontos, eu vou fazer exatamente igual eu fiz esses 12 pontos aqui, sem contar o ponto de borda. Então, vamos lá, farei novamente esta sequência de pontos com vocês. Um ponto em meia, uma laçada, uma diminuição à esquerda do modo escapé. Então, vou tirar um ponto sem fazer desta forma, farei um ponto em meia e vou passar o ponto que eu tirei sem fazer por cima do ponto meia. E agora, farei mais 9 pontos em meia. 1, 2, 'Cheguei aqui no marcador, e aí eu tenho os últimos 7 pontos. Esses pontos, eu vou fazer um ponto em meia, uma laçada, a diminuição à esquerda, e agora, eu farei apenas 4 pontos em meia. 1, 2, 3 e 4. E os últimos 2 pontos são os pontos de borda que eu sempre farei em meia, independente se eu estiver trabalhando no lado direito ou no lado esquerdo. E agora, no avesso, vocês vão fazer este avesso inteirinho em tricô. Eu vou fazer até chegar aqui, e quando chegar aqui na laçada, eu mostro pra vocês como vocês têm que pegar essa laçada. Essa carreira vai ser toda em tricô, com exceção dos 2 pontos de borda, dos 2 primeiros e dos 2 últimos. Esses pontos de borda serão trabalhados sempre em ponto meia. O restante todo em tricô. Se acaso vocês estiverem fazendo
esta amostra no tricô circular. Como o tricô circular não tem direito nem avesso, nós trabalhamos apenas pelo direito. As carreiras pares, ao invés de vocês fazerem em tricô, vocês farão apenas em ponto meia. Para quem estiver trabalhando como eu, em carreiras que tem direito e avesso, todas as carreiras pares vocês vão trabalhar em ponto tricô, com exceção dos 4 pontos de borda. Então, as carreiras pares, eu vou mostrar aqui para vocês como nós vamos iniciar, e as outras carreiras pares que vão ter, não irei mostrar, porque é apenas carreiras com ponto em tricô. Então, aqui, os meus 2 pontos de borda, eu irei fazer em meia. E agora, os demais pontos, vou fazer em tricô. Todos os pontos, até restarem os 2 últimos, que são pontos de borda, e eu farei em meia. Cheguei aqui na laçada. Essa laçada, eu vou trabalhar por essa perninha aqui. Não irei trabalhar pela perna da frente. Então, vou fazer o ponto tricô por essa perna, deste jeito. E mais um pontinho em tricô. Passo o marcador. E agora, vou fazer novamente pontos em tricô, até chegar lá na laçada. E aqui estou trabalhando normalmente os pontos em tricô. Não tem muito segredo. As carreiras pares são bem fáceis, elas não têm segredo. Então, só fazendo ponto tricô. E quando chegar aqui na laçada novamente, eu vou fazer um ponto tricô com essa perna de trás. E assim eu vou fazendo até chegar aqui, neste pontinho. Após esse ponto, nunca se esqueçam que os 2 últimos é o ponto de borda, então deverão ser feitos como ponto meia. Vou terminar essa carreira 2 e volto na carreira 3 para mostrar para vocês como faremos. Terminei aqui os pontos, voltei para o lado direito do trabalho e agora vamos fazer a carreira 3. Então, para fazer a carreira 3, vamos tirar os 2 pontos de borda, fazendo ponto meia. 1, 2 pontos meia. Agora, vamos fazer 2 pontos meia. Dessa vez, vou fazer o ponto meia pegando aqui na perninha de trás, porque a perna da direita, olha só, está aqui atrás. Mas caso o seu ponto esteja desta forma, você faz o ponto meia pegando aqui pela perninha da frente. Como o meu ponto está assim, mas não é um ponto meia torcido, é um ponto meia normal. Então, farei outro ponto meia, uma laçada, uma diminuição para a esquerda. E dessa vez, eu vou tirar deste jeito, não vou tirar o ponto fazendo assim. Tirei deste jeito, faço um ponto meia e derrubo este ponto. Agora, faremos 9 pontos em meia. 1, 2, 3... E agora, vamos repetir a mesma coisa que acabamos de fazer aqui. Então, vamos repetir mais uma vez esse padrão. Um ponto em meia, uma laçada, uma diminuição. E agora, até chegar aqui no marcador, pontos meia.
que deu um total de 8 pontos. Passo o marcador. E agora temos que fazer apenas a repetição dos 7 primeiros pontos. Então, vamos fazer 2 pontos em meia, uma laçada, uma diminuição. E agora, mais 3 pontos em meia. Os 2 últimos pontos, que são os pontos de borda, a alcinha da direita está para a frente, então, vou fazer 2 pontos em meia deste jeito. A carreira 4, como é uma carreira par e eu já disse como fazer, não vou fazer junto com vocês. Vocês façam os 2 pontos de borda em meia, toda em tricô e os 2 últimos pontos de borda em meia também. Lembrando que se você for fazer em tricô circular, como não tem o avesso, então ao invés de você fazer pontos em tricô, você fará pontos em meia. Para a carreira 5, vamos fazer 2 pontos em meia, que são os pontos de borda. E agora, vamos fazer 3 pontos meia. Esses 3 pontos já são os pontos do padrão. Uma laçada e uma diminuição. E agora, faremos 7 pontos em meia. E agora, vamos repetir esses 12 pontos novamente. Então, faremos 3 pontos em meia, uma laçada, uma diminuição do... E mais 7 pontos em meia. Agora, vamos passar o marcador e repetir apenas os 7 primeiros pontos. Então, 3 pontos em meia, uma laçada, diminuição. E agora, 2 pontos em meia. Os 2 últimos pontos também serão em meia, porém, a perninha da direita se apresenta aqui na frente, então, pegaremos desta forma aqui. A carreira 6 é a carreira par, e eu já expliquei como serão feitas as carreiras pares anteriormente, então não farei com vocês as carreiras pares. A carreira 7 será feita fazendo os 2 pontos de borda em meia. E agora, aqui no início da carreira 7, faremos 1 ponto em meia, uma diminuição à direita, uma diminuição simples à direita. Como a perninha da direita está lá para trás, eu preciso virar os próximos 2 pontos para que a perninha da direita fique para frente. Assim. E agora, vou fazer uma diminuição deste jeito aqui. Os 2 pontos já estão com a perninha da direita para frente. Vou inserir a agulha da esquerda para a direita nos 2 pontos e fazer um ponto. Agora, vou fazer uma laçada, 1 ponto em meia, uma laçada novamente, e agora uma diminuição à esquerda. Deste jeito aqui. Agora, faremos 6 pontos em meia. Terminamos a repetição desse desenho e temos que fazer novamente mais uma repetição. E os últimos 7 pontos, nós iremos repetir os primeiros 7 pontos. 1 ponto em meia, diminuição à direita desta forma aqui, tirando os 2 pontos pela alcinha de trás,
retorna eles para a agulha e faz um ponto em meia. Laçada, meia, laçada, diminuição. E agora, um ponto em meia. Os dois últimos pontos, a perninha da direita está se apresentando na frente, então faremos o ponto em meia deste jeito aqui. E assim terminamos a carreira 7. Voltamos com a carreira 9. Os dois primeiros pontos em meia. Agora, vamos fazer uma diminuição à direita. Então, vamos tirar o primeiro ponto da agulha desta forma e o segundo também. Vou virar desta forma, porque a perninha da direita, que está aqui atrás, precisa ficar aqui na frente. Recoloco os pontos na agulha e faço aqui a diminuição em meia. Uma laçada, 3 pontos em meia. Uma laçada, e agora vou fazer uma diminuição para a esquerda. Deste jeito. E agora farei 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos em meia. Agora, basta repetir novamente esta sequência de 12 pontos. E agora, vamos repetir os 7 primeiros pontos apenas. Diminuição à direita. Laçada, 3 pontos em meia. Laçada, diminuição à esquerda. Tira um ponto da agulha, faz um ponto em meia e cai o ponto. Os dois últimos pontos são pontos de borda, farei em meia. A carreira 10 é uma carreira par, então vocês vão fazer como eu já expliquei anteriormente. Agora, vamos fazer a carreira 11, tirando os dois pontos de borda e fazendo em meia. Agora, vamos fazer um ponto em meia, uma diminuição à direita, laçada, um ponto em meia, laçada, uma diminuição. E agora, vamos fazer 6 pontos em meia. E agora, vamos repetir esta sequência. E agora, basta repetir os 7 primeiros pontos aqui desse padrão. Então, um ponto em meia, diminuição à direita, laçada, meia, laçada, diminuição à esquerda e um ponto em meia. Os dois últimos pontos de borda também são feitos em meia. E assim está ficando a nossa amostrinha. Carreira 13. Vamos fazer 2 pontos em meia, que são os pontos de borda. Agora, vamos começar os pontos do desenho. Então, faremos uma diminuição à direita, que nem eu já ensinei anteriormente. Uma laçada, 3 pontos em meia. Laçada, uma diminuição. E agora, 5 pontos em meia. E agora, basta ir repetindo esta sequência por quantas vezes forem necessárias.
Então, chegando nos últimos 7 pontos, vamos fazê-los apenas repetindo os 7 primeiros pontos que fizemos. Então, diminuição à direita, laçada, 3 pontos em meia, laçada, diminuição. E agora, os 2 últimos pontos de borda em meia. A carreira 14 é uma carreira par, façam como eu já ensinei anteriormente. Agora, a carreira 15, nós vamos fazer 2 pontos em meia para o ponto de borda. E agora, os pontos do desenho, faremos 2 pontos em meia, uma laçada e uma diminuição à esquerda, porém de 3 pontos. E o nome dessa diminuição se chama SK2P. Então, vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, vamos virar os 2 próximos pontos, porque a perninha aqui da direita, esta perninha aqui, ela tem que ficar para frente. Vamos recolocar estes 2 pontos na agulha e vamos fazer uma diminuição à direita. Agora, vamos pegar este ponto que tiramos sem fazer e passar por cima da diminuição que acabamos de fazer. Desta forma. Uma laçada novamente e 7 pontos em meia. Novamente, vamos repetir esses 12 primeiros pontos. Passe o marcador para outra agulha e repita os 7 primeiros pontos apenas. Então, 2 pontos em meia, laçada, diminuição, SK2P. Laçada novamente e apenas 2 pontos em meia, para terminar o desenho. E os 2 últimos pontos, que são pontos de borda, façam em meia. A carreira 16 é uma carreira par, vocês façam aí, eu vou fazer aqui, e quando eu for fazer a carreira 17, eu volto. Para fazermos a carreira 17, vamos fazer os pontos de borda em meia. E agora, vamos fazer 7 pontos em meia. Uma laçada, uma diminuição. Então, essa diminuição e mais 3 pontos em meia. E agora é só repetir esta sequência. E agora, vamos repetir os 7 primeiros pontos, que nada mais são do que 7 pontos em meia. Os 2 últimos são pontos de borda e faremos eles em meia também. E assim fica a carreira 17. Agora, vamos fazer a carreira 19. Vamos fazer 2 pontos em meia, que é os pontos de borda. E agora, faremos 8 pontos em meia. 1, 2, 3... 8 pontos em meia, uma laçada e a diminuição SKP. 2 pontos em meia. E agora é só repetir. Passo o marcador e agora faremos 7 pontos em meia.
os 2 últimos pontos, que são os pontos de borda, meia também. E essa é a carreira 19. E ela está ficando assim, deste jeito. Agora, iremos fazer a carreira 21 da seguinte forma. Os 2 primeiros pontos de borda, vamos fazer em ponto meia. E agora, os pontos do desenho, iremos fazer 9 pontos em meia. Após os 9 pontos em meia, faça uma laçada e uma diminuição deste jeitinho aqui. E agora, um ponto em meia. Agora, basta repetir toda esta sequência novamente. Passa o marcador e os últimos 7 pontos, faremos ele em meia. Então, 7 pontos em meia. Os 2 últimos pontos, que são os pontos de borda, também vamos fazer em ponto meia. A carreira 22 é uma carreira par, e vocês vão fazer conforme vocês vêm fazendo as carreiras pares, normalmente, conforme eu já ensinei anteriormente. Carreira 23, os pontos de borda faremos em meia, então 2 pontos em meia. E agora, os pontos do desenho, faremos da seguinte forma: 7 pontos em meia. Agora, uma diminuição para a direita. Como a minha perninha da direita está para trás, vou tirar os 2 pontos desta forma e recolocar eles na agulha, para que a perninha da direita fique aqui na frente e eu possa fazer a diminuição à direita. Uma laçada, um ponto em meia, uma laçada e a diminuição SKP. Tira um ponto sem fazer, faz um ponto em meia e passa o ponto anterior por cima do ponto em meia. E agora, é só repetir esta sequência novamente. E agora, os últimos 7 pontos, nós faremos eles em ponto meia. Então, 7 pontos em meia. Quando chegar nos últimos 2 pontos, que são os pontos de borda, também faremos ele em meia. E assim fizemos a carreira 23. Vou fazer a carreira 24 e volto na carreira 25. Agora, faremos a carreira 25 da seguinte forma. Vamos fazer os 2 pontos de borda em ponto meia. E agora, vai ter algumas diferenças. Então, neste primeiro desenho, nessa primeira sequência do desenho, nós vamos fazer 6 pontos meia. Lembrem-se que essa é a primeira repetição do desenho. Agora, faremos uma diminuição à direita. Laçada e 3 pontos em meia. Laçada e uma diminuição à esquerda do tipo SKP. Tira um sem fazer, faz o próximo em meia e passa o que tiramos sem fazer por cima do ponto em meia. Agora, a partir do segundo desenho, ao invés de fazer 6 pontos em meia, que nem fizemos nesse primeiro desenho,
faremos apenas 5 pontos em meia. E esses 5 pontos em meia, vocês vão repetir conforme os desenhos. Então, esse aqui é o primeiro desenho. No primeiro, vocês façam 6. No segundo, se tiver um terceiro, quarto, quinto, sexto, N, vocês façam 5 pontos em meia. 6 é apenas aqui nesse primeiro. 1, 2, 3, 4, 5 pontos em meia. Agora, vamos fazer uma diminuição à direita, laçada, 3 pontos em meia, laçada, e reparem que para fazer a diminuição, nós temos apenas um ponto. Então, vamos pegar um ponto aqui desses últimos 7. Tira, por enquanto, o marcador de ponto e vamos fazer a diminuição SKP. Tira um sem fazer, faz ponto meia e passa por cima. Agora, vamos fazer os 6 pontos restantes em meia. 1, 2, 3. E os 2 últimos pontos também faremos em ponto meia. E assim nós fizemos a carreira 25. A carreira 26 é uma carreira par, continuem fazendo como eu ensinei para vocês fazerem as carreiras pares anteriormente. Agora, daremos início à carreira 27. Reparem que eu já coloquei aqui o marcador novamente, então eu contei os 2 pontos de borda e mais 3, 6, 7 pontos, que são aqueles últimos 7 pontos que sempre teremos aqui. E a carreira 27, nós faremos ela da seguinte maneira: 2 pontos em meia, porque são os pontos de borda. E agora, nos pontos do desenho, vamos fazer 7 pontos em meia. Agora, vamos fazer uma diminuição à direita. Laçada, ponto meia. Laçada, diminuição SKP. Tira um ponto sem fazer, um ponto em meia, passa o ponto anterior por cima do ponto meia que acabamos de fazer. E aí, é só repetir novamente. E os últimos 7 pontos do nosso desenho, nós faremos em ponto meia. Todos os 7 pontos. E os 2 últimos pontos de borda faremos em meia novamente. E assim eu fiz a carreira 27. A carreira 29 é igual à carreira 25, então vocês também deverão prestar atenção nessa carreira. Então, os 2 pontos eu vou fazer em ponto meia, porque são os pontos de borda. Agora, nessa primeira repetição do desenho, vou fazer 6 pontos em meia. Agora, vou fazer uma diminuição para a direita. Uma laçada e 3 pontos em meia. Uma outra laçada e a diminuição em SKP. Nessa segunda repetição do desenho, agora nós faremos 5 pontos em meia e não 6 pontos em meia. 6 pontos em meia é apenas aqui nesse primeiro desenho. A partir do segundo, vocês vão fazer sempre 5 pontos em meia. Então, aqui é o segundo desenho. No terceiro, no quarto, no quinto, no X repetição desse desenho, vocês farão sempre
5 pontos em meia, para iniciar a próxima repetição do desenho. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, novamente, vocês vão fazer uma diminuição à direita, laçada, 3 pontos em meia, laçada, e aí, quando chegar aqui na última diminuição, onde vocês têm que fazer os últimos 7 pontos para completar o desenho, vai ter apenas uma perninha. Isso significa que vocês vão ter que usar uma perninha aqui desses 7 pontos também. Então, daí tira o marcador e faz a diminuição em SKP. Tira um sem fazer, faz um ponto em meia e passa por cima. E faz os últimos 6 pontos em ponto meia. Esses últimos 2 pontos, que são os pontos de borda, façam eles em meia também. E essa é a carreira 29. Vou fazer a carreira 30 e volto na carreira 31. Aqui na carreira 31, nós vamos fazer ela da seguinte forma. Vamos fazer 2 pontos em meia, e esses 2 primeiros pontos são os pontos de borda. Agora, para iniciar o desenho, vamos fazer 8 pontos em meia. Uma laçada e uma diminuição de 3 pontos, que se chama SK2P. Faremos ela da seguinte forma. Vamos tirar um ponto sem fazer, vamos virar os próximos 2 pontos, volta para a agulha da esquerda, e agora vamos fazer uma diminuição à direita. Esse ponto que tiramos sem fazer passa por cima dessa diminuição. Agora, uma laçada e um ponto em meia. E agora é só repetir novamente. Os últimos 7 pontos, nós vamos trabalhar eles em ponto meia. E aí, tem os 2 pontos de borda, que também iremos trabalhar em meia. A carreira 32 é a última carreira dessa repetição. Como ela é uma carreira par, vocês farão exatamente do jeito que eu ensinei lá no início de como é para fazer as carreiras pares. E aí, a carreira 32 é a última. Então, eu vou fazer a carreira 32 e depois eu vou fazer mais 4 carreiras em ponto meia para formar esta bordinha aqui em cima também. Prontinho, terminei de fazer a carreira 32, mais as 4 carreiras do ponto meia. E agora, vou fazer o arremate no ponto meia também. Então, eu irei fazer um ponto meia, 2 pontos meia, e agora eu vou passar este ponto por cima do outro. Novamente, um ponto em meia, passo um ponto por cima do outro. E assim, eu vou fazendo até o final dessa carreira. Então, pessoal, ficou assim. Eu já bloqueei essa amostrinha, tá bom? E esse ponto fantasia ficou bem assim. Olha como ele ficou super fofo. O desenho de uma florzinha, perceberam? Ele é muito fofinho, eu amei esse ponto. Já bloqueei, por isso que tá assim bem molinho, bem levinho. E agora está pronto para eu colocar lá no meu caderno de pontos em tricô. Gostaram? Então, eu espero que vocês tenham gostado de confeccionar este ponto.
e para vocês poderem confeccionar em qualquer trabalho que vocês fizerem. E não se esqueçam que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquela curtida, porque isso ajuda demais o meu trabalho. E também não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu vou postar. Então, é isso. Até o próximo vídeo.